5 dicas do que aprendi trabalhando ao longo de 8 anos na carreira de designer de sobrancelhas e micropigmentação. Mas que eu gostaria de saber desde o início. Primeira dica, sempre se imponha desde o início da sua profissão. Tanto para desrespeito da cliente com a sua parte, quanto, por exemplo, quando ela vier com um acompanhante, seja uma criança, seja um adolescente, seja um adulto, estragou o seu espaço, começou a bagunçar, ou alguém te desrespeitou, ergueu o tom, você precisa cortar. Como? Se a criança estiver mexendo nas coisas e a mãe não se impor perante essa criança, aí você vai ter que tomar partido disso. Nunca você vai passar à frente da mãe. Se a mãe não reage, você vai ter que educadamente cortar essa situação. Por exemplo, a criança está mexendo nos carrinhos e pegando material. Você vai ter que chamar a criança, caso você saiba o nome, você pode chamar pelo nome. Senão você vai ter que falar, não mexa nisso, por exemplo. Suponhamos que você sabe o nome, Lucas. Lucas, não pode mexer nos carrinhos. Isso é meu material de trabalho e não é brinquedo. Pronto, cortou. Ah, a cliente ergueu o tom de voz comigo. Eu não aceito que você fale dessa forma. Não te dei liberdade da mesma forma que eu te respeito, eu quero que você me respeite. Caso ela não te respeitar, você vai ter que convidá-la a se retirar do seu estabelecimento, porque se você a respeita, você deve ser respeitada. Segunda dica, sempre peça um valor de taxa de reserva para poder agendar o horário daquela cliente. Dessa forma, você vai evitar que clientes que não têm certeza que conseguirão comparecer, agende o horário com você. Por quê? Quando você começa a fazer com que essa cliente já pague uma parte do valor, ela automaticamente, se ela não tem intenção de vir, não sabe se vai vir, ela já não agenda. Ah, mas dessa forma você vai agendar menos pessoas. É preferível que você agende menos pessoas, porém pessoas que vão vir, do que pessoas que apenas vão prejudicar o seu trabalho, segurando o horário e depois não vão ter a responsabilidade de comparecer e muitas vezes nem sequer te avisar. Outro detalhe importante é que quando você pega uma taxa reserva, além de você já garantir um valor, caso essa pessoa não apareça e não fale com você, pelo menos você não ficou apenas esperando essa pessoa sem receber nada. Por mais que seja um valor simbólico, é melhor do que você ficar com aquele horário vago e ficar esperando. Ou mesmo que a pessoa avise no dia, você, muitas vezes, por mais que você tenha fila de espera, às vezes você não consegue agendar outra pessoa, porque suas outras clientes também têm seus compromissos e não podem, de uma hora para outra, vir no seu estabelecimento. Ah, um detalhe muito importante com relação a essa taxa reserva. Sempre dê um prazo para que essa cliente possa desmarcar o horário dela, por exemplo, 24 horas antes do horário, para que ela possa reagendar ou desmarcar sem que ela também tenha prejuízo. Porque a partir do momento que você não tem prejuízo com ela, você também não vai gerar um prejuízo para essa cliente. Então, se ela tem a intenção de vir, não há problema algum de pagar a taxa reserva, porque se ela não comparecer e tiver a responsabilidade de avisar antes, ela também não sai no prejuízo, porque você pode devolver a taxa reserva. Terceira dica, muitíssimo importante também, não permita que a sua cliente faça o Pix em casa. Por quê? Quando a sua cliente ela deixa para fazer o Pix em casa, por muitas vezes ela vai se esquecer, vai passar dias e vai criar uma situação bem desagradável quando você precisar lembrá-la de fazer o Pix. Então, sempre exija que a cliente faça o Pix dentro do seu estabelecimento. Caso ela diga que não possua sinal de internet, você empresta sua internet, mas não deixe que ela faça o Pix em casa, porque pode ter certeza, vai gerar uma situação bem constrangedora, bem desagradável, quando você acaba precisando lembrá-la, porque a cliente não gosta de ser lembrada de fazer um Pix. Quarta dica, muito importante, não faça fiado. Nunca acredite na palavra, mesmo que seja uma amiga. Por quê? Se você misturar a amizade com o seu trabalho, você vai acabar perdendo o cliente. Por quê? A mesma questão do Pix. Quando você precisar lembrá-la de efetuar esse pagamento, caso ela não efetue na data que ela combinou com você, vai criar uma situação desagradável, porque ninguém gosta de ser lembrada com relação a assuntos financeiros. E aí, se é uma pessoa que não está cumprindo com as obrigações com a forma que ela combinou com você e está passando dias, provavelmente ela não tem intenção de efetuar esse pagamento. Se ela nem está te dando uma satisfação, muito provavelmente ela não tem intenção de efetuar o pagamento e vai criar uma situação desagradável você ficar cobrando ela. Então a melhor opção, não faça fiado. Dessa forma você vai evitar qualquer possível situação constrangedora com a sua cliente ou amiga. Não vamos perder cliente ou amiga por situações que a gente consegue evitar, né? Quinta e última dica, sempre faça valer a sua palavra. Se numa determinada situação você precisar impor uma regra diferente, não abra mão daquilo que você disse que seria feito. Por exemplo, se não faz fiado, não faz fiado. Não tem exceção. Se você não aceita Pix quando a cliente chegar em casa, não aceite Pix de nenhuma cliente quando ela chegar em casa. Você deve agir igual com todas as clientes. Sempre faça valer a palavra que você falou anteriormente, independente daquilo que a cliente diga pra você. Por quê? Se você deixar de fazer valer a sua palavra uma única vez, vai acontecer dessa pessoa poder acostumar e querer fazer as próprias regras e mudar aquilo que você impôs. Por exemplo, na época da pandemia, eu não deixava que viesse acompanhantes. Porém, por mais que eu avisasse antecipadamente, muitos clientes acabaram passando por cima daquilo que eu falei. Então, se eu abrisse uma exceção e quando a pessoa chegou com um acompanhante e ela trouxesse esse acompanhante e nem sequer me avisou, por exemplo, que era um filho, que não teria como aonde deixar, enfim, se essa cliente chegasse com um acompanhante, o acompanhante não entraria. Ah, pode ser uma situação desagradável? Pode. Porém, a sua palavra que você falou anteriormente, ela já estava ciente. Se ela trouxe, sem explicar o motivo de precisar trazer e passando por cima da sua palavra, você vai ter que impor respeito e esse acompanhante não vai entrar.
porque você já avisou antecipadamente. Ela está ciente dessa situação do acompanhante poder não entrar. Espero que você tenha gostado muito dessas 5 dicas. Foram dicas importantíssimas que eu aprendi errando ao longo de 8 anos da minha carreira de designer e micropigmentadora de sobrancelhas. E mudar essas formas de trabalhar fez total diferença nos meus atendimentos. E eu gostaria muito de ter feito isso desde o começo. Mas se a gente não errar, a gente não aprende. E aí, quando nós erramos, nós podemos ensinar o que aprendemos de bom a outras pessoas. E ela pode, então, seguir o mesmo caminho, assim como eu me espelho em outras pessoas que já passaram a mesma trajetória que eu. Um grande beijo, me segue aqui nas redes sociais e até a próxima.